Houve um tempo em que a terra estava grávida de trevas. Cada coração batia em descompasso com a santidade. As cidades erguidas pelo suor dos homens exalavam violência, lascívia e sangue. As palavras se corromperam, os pactos se tornaram sombras, e a imagem de Deus nos homens foi distorcida pela podridão do desejo. Gênesis 6, 5. Deus contemplou, não com surpresa, mas com pesar. Seu espírito não contenderia para sempre com carne apodrecida de orgulho. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Noé, o justo entre os ímpios, andava com Deus em silêncio. Enquanto o mundo zombava, ele ouvia. E do meio da desgraça, recebeu instruções para construir algo que ninguém jamais vira: uma arca, não um navio, não uma embarcação de guerra ou de glória, mas um ventre. Deus o chamou a construir com madeira de gofer, selada com betume por dentro e por fora, como se fosse o interior de um útero, guardando a semente da criação. Era um sinal escatológico, uma metáfora viva da salvação que viria, séculos depois, em outro madeiro. Era uma estrutura sem direção, sem leme, sem comando humano, um receptáculo da providência divina, flutuando sobre o caos, guiado apenas pela mão invisível de aquele que também formou o mundo a partir do nada. A terra gemeu como mulher em agonia, não de parto, mas de sepultamento. Cada medida 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura ecoava o projeto de algo maior que a salvação física. A arca era um ventre e uma tumba. Deus ensinava: não olhe para os cadáveres, olhe para mim. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos, e a calafetarás por dentro e por fora com betume. Gênesis 6 e 14. Quando Noé entrou, a porta não foi fechada por mãos humanas. Foi o próprio Deus quem selou o ventre, e o Senhor o fechou dentro. Gênesis 7:16. Um santuário móvel, onde as sementes do Éden, animais, família, fé seriam preservadas no ventre do juízo, para nascerem em um novo mundo. Do lado de fora, gritos. O céu se rompeu, e os abismos do abismo também. Era como se a criação estivesse sendo desfeita. Os pilares do firmamento quebrados. As fontes do grande abismo irromperam com fúria. Choveu por 40 dias e 40 noites, mas o juízo não foi apenas líquido, foi ontológico, uma destruição da própria ordem. E sobre este mundo desfigurado, flutuava a arca silenciosa, cega, sem rumo, mas cheia de vida por nascer. Lá dentro, não havia janelas laterais. Havia apenas uma abertura para cima, um convite à oração, à dependência. Noé não dirigia, não navegava, ele descansava. No ventre da arca reinava o escuro, mas era um escuro grávido. Cada batida do coração de Noé era um eco do Deus que prometera vida após o caos. A arca era o último útero da humanidade. Quando Deus fecha uma porta, não é o fim, é o princípio de um juízo irrevogável. Noé não trancou a entrada. Ele não segurou a maçaneta da salvação. A escritura é precisa e gélida, e o Senhor o fechou dentro. Gênesis 7:16. Foi Deus quem selou a arca. A mão que outrora formara o barro do homem, agora selava um caixão flutuante para o velho mundo, e um ventre fértil para o novo. Não havia como sair, nem como entrar. A graça estava trancada. O tempo da misericórdia se encerrara. A porta da arca era o limiar entre dois mundos, o mundo dos homens e o mundo da decisão divina. E essa porta, uma vez selada, tornou-se símbolo do limite invisível entre a paciência de Deus e a sua ira. Lá fora, talvez tentassem bater. Choveram trovões, mas também clamores. Gritos de mães com crianças nos braços. Homens que zombaram agora gritavam em desespero, mas não houve resposta. A porta permanecia selada pelo próprio Deus.
Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Gênesis 7:17. O dilúvio não começou com uma explosão, começou com o silêncio da porta fechada. Não tinha poder para abrir, nem voz para confortar. Na escuridão da arca, havia inquietude. Cada pancada do lado de fora era um aviso de que o tempo do arrependimento se fora. Mas Noé, a arca era uma sentença com dois lados. Do lado de dentro, salvação, porque um justo de verdade nunca se alegra com o juízo, mesmo quando é salvo dele. Do lado de fora, condenação. As águas não apenas subiam e engoliam, árvores arrancadas, montanhas dissolvidas. As fundações da terra tremiam como folhas ao vento. Gênesis 6:13. Mas ainda assim, no coração de Noé, não havia orgulho, mas luto. E enquanto os trovões rasgavam o firmamento, Noé lembrava das palavras que ouvira no íntimo: darei fim a toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Lá fora, o mundo agonizava, e a arca flutuava, sem leme, sem vela, sem controle humano. Noé não guiava nada, era Deus quem guiava a própria promessa. A porta fechada era um símbolo, não apenas da segurança dos eleitos, mas do peso do juízo. E até hoje, muitos zombam como nos dias de Noé. Vivem, casam, constroem, riem como se o dilúvio não fosse real. Mas há uma porta, novamente, e ela se fecha. E quando Deus fecha uma porta, ninguém a pode abrir. A chuva não cessava. Os céus, como feridas abertas, continuavam a verter água como sangue derramado. As fontes do grande abismo não apenas transbordavam, elas gritavam. A criação inteira estava em colapso, como um corpo em agonia, que se contorce diante da justiça irrefreável do seu Criador. Durante 40 dias, o céu cuspiu juízo. 40 noites, o abismo regurgitou o que estava escondido sob a terra. A arca flutuava, não em águas calmas, mas no ventre da morte, sacudida por ondas que pareciam punhos celestiais. O cheiro dos cadáveres dissolvidos, das árvores arrancadas, da terra exposta, era abafado pelo breu dentro da arca. Animais dormiam, se alimentavam e se calavam, como testemunhas inconscientes de um mundo sendo desconstruído por aquele que o formara. Cada batida do mar contra sua madeira era como o eco de um julgamento final. E mesmo assim, ela não se partiu, apenas silêncio. Mas era o prenúncio do recomeço. Mas o coração de madeira que suportou o peso do mundo não fora quebrado, porque o Deus que feriu a terra havia escolhido poupar a semente da promessa. Um silêncio tão denso que parecia gritar por dentro. O Espírito que pairava sobre as águas nos dias da criação, agora sopra novamente sobre as águas do juízo. Um vento sagrado percorre a superfície do dilúvio como dedos que enxugam o rosto de um morto que voltará a respirar. Porque aquela embarcação não era apenas um abrigo, era um relicário da promessa, um útero envolto por tábuas de obediência, selado por apegos de fé. Noé não tinha janelas para o horizonte. O mundo lá fora havia se tornado uma memória interditada. Não havia gritos. E então, aos 150 dias, algo muda. A ira começa a se conter. Deus se lembra, não porque havia esquecido, mas porque o tempo da justiça precisava dar lugar à misericórdia. As fontes do abismo se fecham, as comportas do céu se cerram, o céu se acalma, o mar desce, a arca, então, começa a descer também. Como um ventre que expulsa seu conteúdo aos poucos, a terra começa a reaparecer. O topo das montanhas emerge como ossos que se erguem da carne, e a arca, finalmente, repousa, não em um vale fértil, mas sobre o duro monte Ararat, um altar de pedra para a embarcação que carregou o sangue de todas as espécies vivas. Não era o fim ainda. Dentro da arca, ainda havia sombras, ainda havia medo, ainda havia silêncio. A justiça dele é tempestade,
mas sua aliança sempre nasce após a tormenta. A Arca de Noé, o útero do Novo Mundo, parte 4. O útero se abre, e o mundo ressurge em sangue e silêncio. Versão estendida 1/3 maior, o vento cessara. A arca, já não mais lançada de um lado para o outro, descansava, não por vontade própria, mas por decreto divino. No 27º dia do 2º mês, ela pousou sobre o monte Ararat como um útero que, após dar à luz, se esvazia de sua tensão e repousa, exausto. Mas o repouso da arca não era ainda libertação. Lá fora, o mundo não era mais mundo. A terra ainda estava sepultada sob lama e morte. Os contornos das montanhas apenas começavam a emergir como costelas de um cadáver afundado. O céu, silencioso e pesado, continuava fechado sobre os vivos como uma sentença que ainda não se apagou. Noé, homem de justiça e obediência, não saiu imediatamente. Não se precipitou para fora como quem foge do cativeiro. Ele sabia que o tempo de Deus não se mede em pressa. Sabia que, embora as águas houvessem diminuído, o mundo ainda era um lugar não purificado. Como um ventre ainda sangrando após o parto, a terra precisava de silêncio antes do primeiro choro da nova geração. E então ele solta um corvo. A ave escura, símbolo da incerteza, voa de um lado para o outro, sem descanso, sem retorno. É o prenúncio de que o luto ainda paira sobre o mundo. Depois, Noé envia uma pomba, símbolo de esperança, mas ela também não encontra repouso. Apenas dias depois ela retorna com um ramo de oliveira no bico. É o sussurro de uma promessa, a folha verde entre o nevoeiro da destruição, um sinal de que a árvore da vida, mesmo banhada em lama, não havia sido erradicada. Noé espera 7 dias mais. Novamente envia a pomba. Desta vez, ela não volta, como se o Espírito de Deus novamente pairasse sobre a face das águas, mas agora para recriar, não mais julgar. E então Deus fala. Sim, o Deus que outrora havia se silenciado por 40 dias de juízo. O Deus que sussurrava apenas por símbolos agora rompe o silêncio. Sair da arca não é um mero convite, é uma ordem litúrgica. É como se o sacerdote e sua família, ao saírem da arca, estivessem saindo do Santo dos Santos após a purificação. Eles pisam o chão que havia sido consagrado pelo sangue do mundo antigo. E Noé não constrói uma casa, nem colhe o que sobrou. Ele constrói um altar. E sobre ele, oferece holocaustos, carne queimada de seres que sobreviveram, para selar a paz com o Deus que os poupou. O aroma sobe, mas não é o cheiro da carne que agrada a Deus, é a obediência, é a reverência, é a consciência do sagrado diante do sangue que cobriu a terra. E Deus faz um pacto, uma aliança com um novo mundo não baseada na justiça dos homens, mas na misericórdia divina. Jamais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, ainda que sua imaginação seja má desde a infância. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Assim termina a gestação. A arca, ventre sagrado, se abre. A humanidade, purificada no dilúvio, renasce. Mas, mesmo neste novo começo, a sombra do pecado ainda caminha entre os homens. Porque a arca não removeu o mal, ela apenas o conteve. E a esperança que brota da lama carrega em si a semente do futuro e da queda. As portas da arca ainda estavam fechadas, mesmo quando o mundo lá fora começava a respirar de novo. A madeira que outrora selara o juízo, agora era a muralha entre o passado destruído e o futuro por nascer. Porque os passos que não são guiados pelo Senhor afundam, mesmo em terra firme. Ela também retorna, trazendo nos pés o sinal do alívio, um ramo verde, arrancado de uma oliveira que resistira às águas. Mas Noé ainda não sai, ele espera o sopro final da ordem. E Deus fala, e Noé, como um segundo Adão, pisa na terra pela primeira vez depois do juízo. Mas ele não corre,
não se embriaga de liberdade, não se entrega ao êxtase da sobrevivência. Sua primeira ação é levantar um altar. A paciência de Noé não era medo, era reverência. Era temor que conheceu o peso da justiça e agora tremia diante da misericórdia. O silêncio reinava dentro daquele ventre sagrado, como se toda a criação estivesse presa em um útero de madeira, esperando o grito de um parto divino. Um arco, mas não um arco de guerra, apontado para baixo. O arco-íris no céu é a arma de Deus pendurada, desativada, repousando, como quem diz: minha justiça foi satisfeita. Agora é tempo de graça. Noé esperou. Ele não ousou sair antes que Deus falasse. O arco apontava para o alto, para ele mesmo, porque o próximo sangue que satisfaria a justiça não seria de animais, nem de homens, mas o do próprio filho. Então, ele envia um corvo. A ave negra vai e volta, inquieta, como a alma do homem que tateia as margens da vontade divina. Depois, uma pomba. Saia da arca. Com essa ordem, a madeira se abre, a porta desce. A luz do novo mundo invade o escuro interior. A arca cumpriu seu papel, preservar, mas só a cruz poderia redimir, guardando o mistério do cordeiro que viria. Ali, Noé sacrifica animais puros não por superstição, mas como símbolo de gratidão, expiação e aliança. O sangue escorre, o aroma sobe, e Deus se agrada, porque o sacrifício não era apenas de carne, mas de coração. Um louvor silencioso de um homem que sobreviveu não porque era digno, mas porque achou graça. Porque quem viu o mundo ser destruído pelas mãos de Deus, sabe que deve construir sua vida diante dele. O altar de pedras é erguido sobre o solo ainda úmido, marcado pela memória do dilúvio. O ciclo das estações jamais será interrompido. O tempo não será mais engolido pelas águas. Então, o Eterno faz uma promessa: jamais destruirei novamente toda a terra por causa do homem, ainda que seu coração continue inclinado ao mal desde a juventude. E para selar essa aliança, Deus pinta no céu o sinal eterno da sua promessa. Era um símbolo divino, mas também uma memória. O juízo havia passado, mas a santidade de Deus permanecia. Noé não sabia disso, mas aquele altar e aquele arco eram sombras de um evangelho que viria. Agora, a terra estava limpa, mas os corações não. A humanidade recomeçava, mas com as sementes do mesmo pecado que causara sua queda. E enquanto os filhos de Noé saíam, povoando as planícies com pasos de esperança e heranças quebradas, o céu permanecia em silêncio, porque a arca foi o útero, mas a cruz seria o parto.